bem-vindos ao Mentes que Brilham, que está de regresso para uma nova temporada. E começamos o nosso programa a falar do Departamento de Defesa americano, que atribuiu uma bolsa de 800 mil euros à Universidade do Minho. Em causa está uma investigação sobre a doença de Machado-Joseph, uma doença rara e um teste de um novo medicamento, como nos vai explicar Patrícia Maciel, da Escola de Medicina da Universidade do Minho e do Instituto de Investigação e Ciências da Vida da Saúde. Muito obrigada por vir ao Porto Canal Mentes que Brilham. Se calhar começámos por explicar um pouco melhor que doença é que é esta. É uma doença rara, do foro neurodegenerativo e de origem genética. Exatamente. Clinicamente, a doença caracteriza-se por perda de coordenação dos movimentos. Todos os movimentos que nós realizamos requerem coordenação e uma parte importante do nosso cérebro é o cerebelo que faz isto, que nestes doentes está a perder as funções e, portanto, os doentes não conseguem caminhar normalmente, articular a fala normalmente, engolir, mesmo as dificuldades de visão, portanto há um conjunto de todos os movimentos no fundo que se querem realizar estão dificultados. Isto pode ter gravidades e inícios em idades ligeiramente variáveis ou bastante variáveis, mas em média é na idade adulta, por volta dos 37 anos, portanto as pessoas começam progressivamente a perder as capacidades de coordenação dos movimentos até que acabam por ficar ou presas numa cadeira de rodas e eventualmente presas à cama, por já não conseguirem movimentar-se. Sendo uma doença hereditária, é de pensar, digamos assim, que haja vários membros da família a sofrer da mesma patologia? É uma doença dominante, portanto significa que basta recebermos uma cópia anormal do gene para manifestarmos a doença. E, portanto, cada pessoa afetada pode transmitir a metade da sua descendência, ou o risco, a probabilidade de passar a doença é de 50% e, de facto, nós vemos a segregação nas famílias ao longo das gerações desta doença com muitas pessoas afetadas. Portanto, tem um impacto também socioeconómico importante, porque temos um conjunto de pessoas com incapacidade na mesma família e depois temos os cuidadores que ficam sacrificados também a ter que dedicar uma parte importante da sua vida a cuidar das pessoas que estão doentes. Portanto, é uma doença com um impacto muito, muito importante. E penso eu também com uma outra curiosidade, porque há zonas do país onde a prevalência da doença é maior do que outras, em Portugal, por exemplo. Nos Açores, em particular, nós temos um foco grande da doença, uma concentração grande da doença. Na zona do Val do Tejo também há um segundo foco, mesmo em Portugal continental, sim, há mais doentes nessas regiões. Mas é uma doença que não existe só em Portugal, existe na Europa, na Ásia, em muitos países. Falando do vosso medicamento, desta bolsa, deste apoio, ele tem como alvo, este novo fármaco, a serotonina, que é um neurotransmissor que atua no cérebro. Para um leigo, como é que explicamos isto? A serotonina os neurotransmissores são as moléculas que nos permitem os neurónios comunicar uns com os outros, não é? E este é um tipo de neurotransmissor que não só permite esta comunicação entre neurónios, mas regula os outros neurónios, portanto, o que nós chamamos um neuromodulador. E nós descobrimos em trabalhos anteriores na doença de Machado-Joseph, no modelo que temos, que se modulássemos se mexêssemos neste sistema de neurotransmissores, conseguíamos melhorar a progressão da doença, reduzir a progressão da doença, atrasar e fazer... E, portanto, com várias moléculas diferentes chegámos à mesma conclusão, de que este era um bom alvo. Esta empresa desenvolveu uma nova molécula para os receptores de serotonina, portanto uma coisa que ativa o sistema, e estava à procura de parceiros para testar o seu novo fármaco, em particular em ataxias, que é o grupo de doenças em que esta doença de Machado-Joseph se enquadra. E, portanto, nós começamos a colaborar com eles e agora vamos testar se de facto ela é eficaz para atrasar a doença de Machado-Joseph. Vamos começar por testar em modelos animais, obviamente. E diz sempre atrasar porque esta é uma doença sem cura. Eu não digo que seja sem cura, pode ser que eventualmente com terapia génica, em que nós consigamos silenciar o gene que causa a doença, isso venha a ser possível realmente curar. Eu considero que curar seria resolver aquele problema mesmo de base. Claro. Para já, enquanto isso não é muito fácil, porque fazer chegar a terapia génica, por exemplo, a todos os locais do cérebro necessários pode ser difícil, ainda não sabemos em termos de segurança se há algum risco associado ou não, e por isso, para já vamos tentando com fármacos, com estas que já estamos mais habituados, moléculas com que já temos mais experiência e que também é preciso testar a segurança, etc. Mas... Claro. Já vamos à parte prática. Ok.
Porque são sintomas que se arrastam no tempo. Isto também eu acho que é importante dizermos, de certa forma, já o disse, a qualidade de vida das pessoas vai piorando. Sim. Sim, começa com pequenas dificuldades de... Qual é a esperança média de vida? Pronto, em geral, a média depois do início da doença é por volta de 20 anos, mas depende um bocadinho. Os casos em que a doença começa mais cedo podem progredir mais rapidamente, ser mais graves e ser até mais curta a esperança de vida, e ao contrário, os casos mais tardios podem se prolongar. Porquê? Porque não sei se me sabe explicar. Porque é que as pessoas morrem com a doença? Não, porque é que quando aparece mais tarde... Pronto. Uma das coisas que faz a mutação que causa a doença é uma repetição de uma sequência que tem um número de repetições, digamos. É como se nós repetíssemos uma palavra N vezes, dentro do gene há ali uma repetição, uma gaguez, se quiser, e pronto. Se nós repetirmos, quando temos mais repetições, a doença é mais grave. Começa mais cedo, portanto é uma proteína mais alterada ou que resulta dali. E tem o efeito mais tóxico nos neurónios. Portanto, o gene pode ser um bocadinho mais tóxico ou menos tóxico para os neurónios, no fundo. E as pessoas que têm a forma mais tóxica começam mais cedo, têm uma progressão mais rápida. Falando então agora na prática do laboratório, são 800 mil euros de bolsa a serem aplicados em 3 anos. O medicamento em estudo, como diz, vai ser testado em modelos animais. Sim. Nós já começamos a colaborar com esta empresa farmacêutica. Aliás, tem sido uma coisa que nos últimos anos tem acontecido e que me tem deixado muito contente, é que nós conseguimos começar a fazer parcerias com várias empresas farmacêuticas e testar novas moléculas que elas estão a desenvolver. Pronto. E com esta começamos há algum tempo atrás, mas começamos com uns modelos animais muito simples, que têm um sistema nervoso muito simples, são umas minhoquinhas com menos de 1 milímetro, mas que têm um sistema nervoso. Então nós colocamos lá o gene humano e eles ficam com dificuldade de movimento, o que é interessante. Então usamos esse pequeno nemátodo para fazer-se num primeiro teste de moléculas. E nesse primeiro teste vimos que de facto esta molécula era eficaz. O que é o primeiro teste, no fundo, in vivo, com o animal inteiro, em que se mostra isto. E pronto, isso foi assim um resultado preliminar que gerou também o interesse em continuar. E agora passarmos para modelos, eu sei que o ratinho não é muito perto ainda de um humano, mas já tem um cérebro mais parecido, já tem um sistema nervoso mais parecido e conseguimos perceber melhor se vai ter interesse ou não para os humanos. Portanto, esta é agora a fase que nós estamos a começar. E vamos testar antes de começar a doença e depois de começar a doença. A ideia é ver se ainda vamos a tempo, se a pessoa já tiver começado a manifestar os sintomas, se ainda vamos a tempo de intervir ou se temos que intervir mesmo antes dos sintomas se começarem a manifestar. Porque, no fundo, a doença nos neurónios está desde o início da vida, não é? Era o que eu ia perguntar, mas como é que detectamos se for antes da doença? Neste caso, há um teste genético possível. Claro. Não é? Porque, como já há muitos anos em Portugal que se faz esse teste e é possível saber, antes de ter sintomas, se vai ser afetado ou não. E, portanto, isso, neste momento, vai ser uma das mais-valias de fazer o teste, é estar preparado para eventuais ensaios clínicos, por exemplo. Eu imagino o ratinho, porque já tivemos uma conversa de um outro teste que vocês fizeram, em que o punham a andar numa barra, se não me falha a memória, Sim. para testar o equilíbrio. Exato. É mais ou menos esta a ideia que querem aplicar? Usamos esse tipo de testes, vários testes em que desafiamos as capacidades motoras do ratinho, as capacidades de equilíbrio, de força. Então pomos-los, por exemplo, a nadar numa piscina, a atravessar uma piscina comprida e contamos o tempo que eles demoram a fazer e vemos a qualidade dos movimentos e o ratinho com o tempo vai cada vez tendo mais dificuldade em conseguir coordenar os movimentos para nadar, por exemplo, e depois vemos se com o fármaco isto recupera ou não. Pomos-lo a atravessar várias barras com larguras diferentes, formas diferentes. E contamos também o tempo, contamos quantas vezes eles se enganam, se desequilibram e já identificamos algumas moléculas que modificam isto. Portanto, é uma boa forma de avaliar, acho eu. É uma espécie de ginásio. É um ginásio mesmo, eles fazem muita ginástica, os nossos ratinhos. Estudar esta doença pode ter impacto ou pode ajudar-se na compreensão de outras doenças degenerativas? Sim, e eu acho que esse é um dos motivos pelos quais o Departamento de Defesa americano, que pode ser um bocadinho intrigante, porque é que eles resolveram financiar isso. Peço desculpa por ter rolado a pergunta. Porque é que será que eles se interessaram? Eu acho que eles, em geral, estão interessados em encontrar soluções para doenças neurodegenerativas. E este tipo de doenças
são doenças neurodegenerativas para as quais nós conhecemos a causa. Eu posso comparar, por exemplo, com a doença de Parkinson. Tem algumas características semelhantes em termos da biologia das doenças, mas na grande parte dos casos de Parkinson nós não sabemos qual é a causa, e aqui sabemos, e portanto são modelos mais simples para começar a estudar estas coisas. No fundo, acho que é um bocadinho o nosso pensamento também. Estamos a dedicar-nos a uma doença rara, queremos arranjar solução para aquela doença, mas eu penso que vamos aprendendo também para outras. Esse é o nosso objetivo. Mesmo a terminar, esta fase do projeto, só aqui desenvolver um bocadinho mais esta ideia, envolve então uma empresa de biotecnologia norte-americana. Como é que vai ser feito o trabalho ou a parceria? A grande parte do trabalho é mesmo feita por nós. Eles criaram a molécula, já fizeram os primeiros testes, já testaram em humanos a segurança, porque já estão a pensar nela para várias outras doenças e provavelmente por esse motivo avançaram para testar já a segurança em humanos, mas vão-nos fornecer a molécula, mas a grande parte do trabalho somos nós que vamos fazer. Vamos ver como é que ela se distribui no cérebro do ratinho, depois começar a ver se tem ou não então impacto na progressão da doença, e finalmente depois vamos fazer a última parte do trabalho, é mais perceber o mecanismo, perceber o que é que acontece ao cérebro quando tratamos com aquele fármaco. É claro, muito cedo para falarmos então em testes. Sim, em resultados e sim. Em 3 anos? Em testes em humanos? Sim. Não, isso penso que ainda falta bastante tempo, não é? Mas terá com certeza conclusões sobre este trabalho daqui a 3 anos, que é mais ou menos o final do prazo desta bolsa. Portanto, Patrícia Maciel, eu vou-lhe deixar o convite, se não for antes, daqui a 3 anos, de me vir cá contar as novidades em primeira mão, se for possível. Mais uma vez, foi um gosto. Muito obrigada por ter vindo ao Mentes que Brilham.